Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quantos aqui creem na volta do Senhor? Diga amém. Nós temos aí muitas coisas para pensar. Talvez estejamos preocupados com tantas coisas que fazem parte desse mundo, seja como nós vamos comer, como nós vamos pagar nossas contas, como nós vamos ter uma vida que possa influenciar a vida de outras pessoas de uma forma que seja relevante. Talvez na vida dos nossos filhos, talvez na vida dos nossos pais, talvez na vida dos nossos amigos, no nosso trabalho, enfim, até mesmo na vida da nossa comunidade, porque somos igreja. Mas agora, o que eu e você precisamos para ter uma vida relevante? Você já pensou nisso? Sabe, às vezes eu fico pensando como que esses grandes homens de Deus, eles chegaram lá. A gente pode pensar nos homens que estão registrados na Bíblia. A gente pode pensar no apóstolo João, no apóstolo Paulo. A gente pode pensar no próprio Jesus, que de uma certa forma ele foi um ser humano que veio aqui na Terra e ele teve uma vida relevante, porque foi graças à vida dele que eu e você estamos aqui hoje. E pensando nos homens aqui mais de perto, de um passado próximo, pensando na história da nossa igreja, como a igreja de Amambai, ela veio ser levantada, ela veio começar a sua história, como o movimento metodista veio começar, a gente pode pensar em muitas coisas de como esses homens que fizeram algo de relevante, eles começaram, ou no que eles pensaram. E pensando nesse sentido, nós podemos olhar para as Escrituras. Nós podemos olhar para a Palavra de Deus, porque foram homens comuns, como eu e como você. A gente pensa que esses homens foram super-homens, pessoas sobrenaturais. Mas não, eles são pequenos, como todos nós. Então, olhando para esse contraste, vamos pensar de como pode ser a nossa vida relevante, como nós podemos chegar lá. E pensando na vida relevante, eu gostaria de falar um pouco da volta do Senhor, porque vivemos tempos conturbados. A gente vive num cenário que é um pouco esquisito. E eu muitas vezes paro para pensar: quando, Senhor? Será que vai ser breve? Será que vai demorar? Será que, talvez muitos pensam, será que eu vou ver a minha família frutificar? Será que eu vou casar? Será que eu vou, ter uma carreira de sucesso até lá? Será? E a gente se preocupa com coisas que são superficiais. Mas vamos pensar realmente naquilo que é mais importante. Jesus disse, lá em João 14, 2. Você pode abrir ou não precisa abrir, mas João 14, os discípulos têm uma conversa com Jesus. E aí Jesus começa, eles perguntam: Senhor, mostre-nos para onde o Senhor vai. E Jesus disse que eles já sabem, que se eles conhecem a Jesus, eles conhecem o Pai. E ele disse que ele iria, e que na casa dele há muitos quartos, há muitos aposentos, e que ele está preparando para cada um de nós, e que se isso não fosse verdade, ele já teria dito. E ele disse: eu vou ao Pai, mas eu voltarei, porque ele está guardando esses lugares para nós. E aí os discípulos perguntam novamente: então mostre-nos o caminho do Pai.
E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E dito isso, Jesus ele fez uma promessa, que ele voltará. E é por isso que nós cantamos. E é por isso que nós temos um coração cheio de alegria. Nós temos um coração cheio de esperança dentro de um mundo corrompido, onde parece que as coisas não vão bem para a nossa vida. Mas nós sabemos que lá no céu, um lugar onde não haverá lágrimas, um lugar onde o sofrimento cessará, um lugar onde não haverá dores, tudo vai passar. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo autor e consumador da nossa fé. E nós passaremos a eternidade com Ele, louvando e adorando seu nome. Sabe, isso é uma coisa que particularmente me traz muito alento. Particularmente eu penso que eu gostaria que fosse logo. Mas eu não posso esquecer que aqui na Terra existe uma jornada, existe um processo que precisa ser cumprido. E esse processo é o momento em que nós somos aperfeiçoados para chegarmos lá. E nós precisamos perseverar. E existe mais uma evidência de que Jesus voltará. Eu gostaria agora que você lesse essa passagem comigo lá em João 20. Abre aí, João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 3. Antes do culto, eu fiz uma pergunta para o Nauk. Eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês. João capítulo 20, versículo 3. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. No caso, João, né? João foi correndo, foi à frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Assarri, por que você lê essa passagem? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que o lenço estava dobrado? E estava separado das faixas de linho? Por que Jesus se deu o trabalho de dobrar só o lenço e deixou separado? Sabe, eu amo a palavra de Deus, porque ela foi escrita com total intencionalidade. A gente passa pelos detalhes sem pensar. Mas na tradição judaica, quando o rei se assentava à mesa, nenhum dos servos deveria se atrever a chegar perto dele. O rei comia sozinho, ou com as pessoas que eram convidadas do rei. E o lenço era usado para limpar sua boca. Então, quando o rei estava comendo, limpava sua boca e jogava o lenço na mesa, ele estava dizendo: eu terminei. Aí ele saía da mesa e não voltava mais. Era sinal de que os servos poderiam comer. Agora, quando o rei estava comendo, ele limpava sua boca, ele dobrava o lenço e deixava em cima da mesa, ele estava dizendo: eu não terminei e eu voltarei. Olha só que coisa mais linda. Jesus pegou o lenço dele, o lenço que estava enfaixado sobre a sua cabeça, por causa da coroa de espinhos, e ele dobrou o seu lenço e ele deixou no sepulcro. E ele estava dizendo para os seus discípulos: eu voltarei. E ele está dizendo nessa manhã para nós: eu voltarei. Sabe, isso é uma coisa que encheu meu coração de paz, porque nós muitas vezes passamos e até duvidamos
Será mesmo que tudo isso vai acontecer? Será mesmo que, né, a gente crê nas coisas que a gente nem viu? Mas Jesus disse que aqueles que não viram e creram são felizes, são bem-aventurados. E dito isso, como eu e você devemos esperar a vinda do Senhor? Enquanto Jesus não vem, o que nós devemos fazer? Devemos ser igual aos servos do rei, que vão ficar ali, longe, olhando, observando, sem fazer nada? Ou será que nós temos algo a fazer? Então, eu queria fazer a leitura de 2 Pedro. Vai lá para o final da Bíblia, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: não se esqueçam disso, meus amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O contexto dessa carta, onde o apóstolo Pedro está escrevendo para os seus leitores, é no momento onde Jesus já havia sido glorificado, Jesus já havia sido elevado aos céus, e já fazia alguns anos, talvez décadas. Pedro escreveu sua carta mais ou menos no ano de 60 aproximadamente, e pensando mais ou menos aí no tempo, foram quase 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, Jesus prometeu que logo voltaria. Jesus, ele falou para os seus discípulos em Mateus 24, Mateus capítulo 24, ele falou sobre o fim dos tempos, ele falou sobre a questão escatológica, e ele disse, né, sobre a destruição do templo. Jesus, ele falou sobre a perseguição da igreja, ele falou sobre o martírio, ele falou que muitos cristãos morreriam nas mãos do governo, nas mãos do anticristo. E o problema é que a igreja primitiva passava por grandes problemas, por grandes perseguições pelo Império Romano. Muitos cristãos morreram nesse período, e eles estavam pensando que Jesus já havia de voltar por causa dessas perseguições. Seus familiares estavam sendo mortos, estavam sendo presos, estavam sendo, né, perseguidos, os seus irmãos na fé, e muitas pessoas passaram por essa turbulência no período do primeiro século. E aí todos eles passaram a desacreditar na mensagem dos apóstolos de que Jesus voltaria. Estavam dizendo: é mentira que Jesus vai voltar. Está todo mundo morrendo, está todo mundo sendo prejudicado, nós não temos paz. O templo havia sido destruído no ano de 70, muitas coisas acontecendo.
E foi aí que Pedro foi usado pelo Espírito Santo para dizer às igrejas. Porque eles perguntavam, quando Jesus vai voltar? E ele está dizendo aqui, não se esqueçam que para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E que Deus é paciente para conosco, porque Ele espera que todos nós nos arrependamos. Sabe, o primeiro ponto que nós precisamos entender, que antecede a volta de Cristo, é que a sua igreja se arrependa. É que os pecadores, eles parem de viver uma vida que desagrada ao Senhor. A volta de Cristo é marcada por crises. E crises dentro do próprio Senhor, dentro da própria igreja. Porque se a gente for pensar, o próprio dilúvio, que foi a destruição de toda a humanidade, exceto a família de Noé, qual era o contexto do mundo? Era um pecado desenfreado, onde as pessoas comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, e era uma coisa assim, hedionda aos olhos do Senhor, onde Deus, ele teve a vontade de destruir toda a humanidade, e foi isso que ele fez. Ele acabou com toda a raça humana, preservando apenas a vida de Noé e de sua família, por causa da maneira como o povo estava vivendo. E pensando também na destruição de Sodoma e Gomorra, foi o mesmo contexto. É só ler o livro de Gênesis que a gente vai ter o conhecimento disso. E pensando na volta de Cristo e olhando para o nosso contexto de hoje, parece que as coisas estão semelhantes. A gente vê o nosso mundo caminhando para um lado muito escuro, onde o certo passou a ser errado e o errado está passando a ser certo. E infelizmente a igreja tem abraçado muitas coisas que são erradas. E pensando, quando Jesus voltará? Sabe, nós não devemos condenar os nossos irmãos que caíram nas práticas que não agradam a Deus, mas nós precisamos orar por eles para que eles se arrependam. Pedro está dizendo para nós que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, e que Ele é paciente para que todos nós venhamos a nos arrepender. Como está a sua vida hoje? Você carrega culpas pelas quais você precisa de arrependimento? Sabe, o cristão, ele tem o péssimo hábito de carregar pecados de estimação. Muitas vezes nós fazemos coisas que são pequenas aos nossos olhos, e a gente vai empurrando com a barriga, e a gente não se arrepende, a gente não muda de vida. Você tem buscado uma vida que agrada ao Senhor? Você tem abandonado as práticas que não agradam a Ele? Sabe, são muitas coisas. A gente fala, mas eu não sou perfeito, eu não roubo, eu não mato, eu honro meus pais, eu respeito as pessoas, eu dou meu dízimo, eu oferto para a igreja, eu ajudo os necessitados. E a gente pensa somente numa questão moral, somente numa questão de ser bom aos olhos da sociedade. Mas o grande problema é que nós esquecemos que quando pecamos, nós pecamos contra Deus. E o desejo do Senhor é que nós venhamos a nos arrepender. O arrependimento é necessário para que eu e você sejamos salvos. E se Jesus voltar sem que nós tenhamos nos arrependido, isso talvez seria trágico para todos nós. Então é um alerta muito grande que Pedro, ele vem trazer para nós. Então que nós possamos olhar para o nosso coração e pensar nas coisas que nós temos feito, que nós temos falado, que nós temos pensado, e pedir a Deus que nos dê o arrependimento verdadeiro.
mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus não quer que o seu povo pereça. Deus quer que o seu povo participe dos novos céus e da nova terra. E para isso, nós precisamos nos arrepender. Então, que todos nós possamos realmente nos esforçar para que isso aconteça. Versículo 10, Pedro está dizendo: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, ou uma grande explosão, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então nós não podemos afirmar quando Jesus voltará. Isso aqui é um princípio muito importante. Eu lembro que quando eu comecei a estudar escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, eu comecei a ver muita coisa de muita gente falando, querendo marcar data. Olhando ali para os negócios da Bíblia e os registros e querendo fazer uma comparação de um livro com o outro, querendo trazer o ano de um governo, de um reinado e não sei o quê. Aí a pessoa marcou data. Aí marcou data para 2012. Eu lembro que falava que o mundo ia acabar na virada do milênio, né, de 99 para 2000. Aí 2012, porque o calendário dos astecas e dos maias ali terminava, o mundo também ia acabar. E o pior de tudo, marcaram o fim do ano para o dia do meu aniversário, o fim do mundo para o meu aniversário. Falaram que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro de 2012, porque é 21 do 12 do 12. Eu falei, gente, pelo amor, deixa eu comer churrasco primeiro, né? E isso não parou no tempo, porque mesmo, eu lembro que até era 2016 ou 2017, e aí marcaram uma data lá para 2018, porque 2018 fez 70 anos que Israel passou a ser reconhecido novamente como uma nação, né? Porque por muito tempo Israel não era mais um estado legalmente, né? Era só um povo refugiado que voltou para o seu território, e foi uma briga toda. E aí, como tinha esse processo de 70 anos, que o livro de Daniel também fala, e muita gente marcava a data para a volta de Cristo. E nós lemos aqui nas Escrituras de que o dia do Senhor virá como ladrão. Eu pergunto para você, o ladrão vai te avisar o dia que ele vai entrar na sua casa? Não. Quando você vê, surpresa! E assim será a volta do Senhor. Agora, trazendo todas essas considerações, pensando em todos esses contrastes que aqui nós podemos meditar a partir das Escrituras, como que eu e você podemos ter uma vida relevante? Jesus falou há praticamente 2000 anos atrás que ele voltará. Você imagina os discípulos do colégio apostolado pensando que ele voltará. Aí os discípulos desses discípulos, pensa lá em Timóteo, em Tito, em Tíquico, em Epáfras, em Priscila, em Áquila, em todas essas pessoas que fizeram parte ali dessa relação. Como que eles pensavam quando Jesus voltará? E depois dele, o segundo século, o terceiro século, o quarto século, até chegar na Reforma Protestante, e até chegar nos dias de hoje. A igreja o tempo todo pensou na volta de Cristo. E agora nós pensamos. Eles pensaram em como ter uma vida relevante, até que o Senhor venha. Pensando nesse texto que nós lemos. E nós temos uma orientação a seguir, que diz no versículo 11: visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós temos aqui uma exortação de Pedro
para que a nossa vida seja santa e piedosa. Nós falamos muito de santidade porque, pensando como metodistas, a santidade é a nossa religião. Wesley, o que ele mais pregou foi a santificação pela ação do Espírito Santo. Infelizmente, a igreja teve que passar por um processo muito difícil na questão da doutrina, na questão do estudo da palavra de Deus. E graças a essas pessoas que se dedicaram ao ensino verdadeiro da palavra de Deus, nós podemos entender hoje que a busca pela santidade é fundamental para todos nós. Da mesma forma que nós devemos nos esforçar para sermos salvos, obviamente nós somos salvos pela graça por meio da fé, mas tem uma parte que cabe a nós perseverar nos caminhos do Senhor, e da mesma forma nós precisamos perseverar na busca pela santidade. E a santidade, infelizmente, é muito mal interpretada pelos cristãos. A santidade muitas vezes somente é vista pela questão da proibição das coisas desse mundo. Porque você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode cortar o seu cabelo assim, você não pode cortar a sua barba assim, você não pode usar brinco, não pode usar a roupa desse jeito, não pode usar calça jeans, não pode usar sapato que acende luz, porque isso é do demônio. E a gente pensa que a santidade diz respeito a essas proibições. Não pode comer carne de porco, não pode tomar café, porque o café tem cafeína e cafeína não é de Deus, e, sabe? As pessoas inventam muitas coisas. Só que a santidade, ela não é vista por Deus pelo lado negativo. A santidade é vista por Deus pela sua perfeição. Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. E essa natureza era perfeita. E foi pelo propósito dessa perfeição que nós fomos criados. E essa perfeição somente é restaurada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que eu e você, nós podemos buscar um viver santo. A palavra de Deus fala sobre santidade. Deus disse: assim como eu sou santo, vocês devem ser santos. Está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento também. No livro de Hebreus e também no livro de Apocalipse, fala que somente quem não busca a santidade não verá o Senhor. Então nós precisamos nos esforçar para termos uma vida em santidade. E como que nós vamos alcançar essa santidade? Obedecendo aos mandamentos de Deus. E qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. E o segundo mais importante é semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. Porque quando nós nos submetemos a esses dois mandamentos, nós nos esforçamos para cumprir todos os outros. Porque amar a Deus sobre todas as coisas envolve todas as esferas da nossa vida. E quando nós buscamos essa obediência, nós buscamos a santidade. E aí nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu consagro a minha vida, o meu coração eu separo desse mundo, para a honra e glória do teu santo nome. Então nós passamos a entregar cada parte do nosso corpo para o Senhor. Senhor, eu te entrego a minha boca, para falar aquilo que o Senhor deseja. Eu te entrego as minhas mãos, para fazer o que eu preciso fazer, e para apalpar aquilo que o Senhor quer que eu apalpe. Eu entrego os meus pés, para que eu possa ser conduzido nos lugares onde o Senhor quer que eu esteja. Eu entrego os meus olhos, para ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. E eu entrego os meus ouvidos, para ouvir o que o Senhor quer que eu ouça.
E isso é uma vida em santidade. É a gente entregar a nossa vida e viver exclusivamente para Deus. Ontem na célula, o Naoki falou acerca da nossa identidade. E sabe, quando nós sabemos quem nós somos, nós vivemos por isso. Se nós sabemos que somos filhos de Deus, nós vivemos como filhos. Nós nos comportamos como Jesus se comportou nesse mundo. E é esse propósito no qual Deus nos chamou, para um viver santo. A mesma fé que nós temos em que nós somos salvos, é a mesma fé que nós devemos ter, que nós podemos ser santificados. Nós somos santificados pela presença do Espírito Santo. Então que eu e você possamos buscar isso todos os dias da nossa vida. Porque a santidade não vai ser um estado. A santificação é um processo, onde todos os dias nós vamos orar, nós vamos conversar com Deus, nós vamos ler as suas escrituras, nós vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. E aí nós vamos todos os dias procurar obedecer os seus mandamentos. A santidade é a perfeição de Deus. E nós só alcançamos essa perfeição quando nós obedecemos. E aí nós podemos contemplar a beleza da sua glória. E o último ponto, Pedro está dizendo sobre uma vida piedosa. Quem aqui sabe o que é piedade? A nossa vida piedosa, ela diz em respeito a justamente, é uma coisa casada com uma vida santa. Mas quando nós buscamos viver em piedade, é uma vida para as boas obras. Porque uma coisa é a gente ser salvo, a gente produzir frutos, e os frutos do Espírito Santo, mas a gente ficar só, ali, preso na nossa comunidade. Mas quando nós pensamos na vida piedosa, é justamente levar o Evangelho para todos. A vida piedosa fala em serviço a Deus. E o serviço não é somente em questões externas, mas também podemos pensar na nossa vida pessoal mesmo. Sabe, o que você tem feito para servir a Deus? Servir a Deus não é somente na igreja. E servir a Deus na igreja é fácil. É fácil você louvar na igreja. É fácil você falar da palavra na igreja. É fácil você orar na igreja. Agora experimenta fazer isso lá fora. Quando você escuta música e tem pessoas ao seu redor, que tipo de música você ouve? Você ouve louvores que falam de Jesus, que enaltecem a pessoa de Deus, ou você ouve as músicas que o mundo canta? Porque você tem vergonha de mostrar que você adora a Deus. Sabe, isso é uma coisa muito simples, mas que é aplicada ao nosso serviço a Deus. Quando você conversa, que tipo de assuntos você aborda com as pessoas desse mundo? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Uma vida piedosa não é uma vida regrada de coisas que a gente não pode fazer. A gente pode fazer as coisas do mundo, lógico, não podemos ceder, dar vazão àquilo que é pecado. Mas Jesus, quando orou por nós, Ele orou assim: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que os livre do mal. Então Deus não nos tira desse mundo. Nós vamos conviver com a música secular, nós vamos conviver com as comidas típicas das culturas diferentes que existem, nós vamos conviver com as culturas, com a forma de se vestir, que são diferentes, enfim, muitas coisas. E nós precisamos levar o Evangelho para que as culturas sejam transformadas, os costumes sejam mudados. Esse é o viver santo e piedoso, onde nós vamos buscar uma vida que agrada a Deus. E isso exige esforço, isso exige sacrifício, isso exige a gente tirar um tempo
para termos a nossa vida devocional com Deus todos os dias. Porque sem isso nada será possível. E assim nós esperamos o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Porque quando nós praticamos esse viver santo e esse viver piedoso, nós estamos dizendo: Deus, eu já quero ir para casa. Nós apressamos ao Senhor, não é dizendo: Deus, vem logo, porque eu estou desesperado aqui nesse mundo sofrendo. Mas é quando nós buscamos esse viver santo e piedoso, é que nós nos apressamos para a vinda do Senhor. E Jesus disse que Ele não voltará sem que o Evangelho do Reino seja pregado a todas as nações. E o que eu e você temos feito para que o Evangelho do Reino chegue a todas as nações? É uma coisa para a gente pensar. Talvez nós não fomos chamados para fazer coisas grandes, mas as pequenas nós podemos fazer. Conversando com o nosso vizinho. Sabe, semana passada, uma vizinha nossa faleceu. Ela estava doente do coração. Eu não sabia que ela estava doente. E aí eu fui para Dourados para levar minha mãe no médico. E eu também fui consultar dos meus ouvidos. E eu levei minha mãe no médico de manhã e à tarde eu fui fazer as coisas que eu precisava fazer. E nesse período que eu fui na fonoaudióloga, eu deixei a minha mãe na casa de uma amiga, da tia Lili. E a tia Lili mora em Dourados e ela tem uma irmã que se chama Marilda. No caso, ela tinha uma irmã, né? E essa senhora que se chamava Marilda, ela mora meia quadra da minha casa. E quando nós fomos lá, ela estava ali porque ela estava se tratando pelo SUS em Dourados e esperando por uma cirurgia no coração. E eu não sabia. A minha mãe não me falou nada e elas também não queriam falar mal, não queriam falar nada que ela estava mal. E naquele dia também a tia Lili estava doente, ela estava acho que com chikungunya, mas ela recebeu a gente com muito amor. Ela tem um carinho muito grande por nós e a minha mãe estava ali conversando com elas. E a minha mãe não sabia também que ela estava assim, esperando todas essas coisas e não falaram nada. E sabe, se o simples fato de haver abrido a boca, eu teria assim, pelo menos a compaixão de poder orar por ela. E eu não tive essa oportunidade. E quantas oportunidades são passadas no nosso dia a dia? E infelizmente, 1, 2, 3 semanas depois de que nós fomos ali para Dourados, a Marilda faleceu. E eu fico pensando, né, nas vidas que passaram por mim e que eu não fiz nada. A tia Lili é crente, para a glória de Deus. Ela frequenta a igreja já tem muito tempo, é uma mulher de oração, passou por muita coisa nessa vida, venceu o câncer também. E a Marilda, infelizmente, não. Acredito que não sei se ela já teve o seu encontro com Cristo, mas eu tenho minhas dúvidas, então é uma coisa assim que me deixa triste. Então todos nós temos a responsabilidade de levar o amor de Deus para as pessoas. E isso também é uma forma de nós apressarmos a vinda do Senhor. É assim que nós vamos ter uma vida relevante enquanto nós esperamos a vinda do Senhor. E aqui eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Pedro, dizendo que todas as coisas serão desfeitas. Você fala: nossa, mas Deus criou tudo isso aqui para Ele destruir. E na verdade Deus Ele vai destruir, sabe por quê? Porque a sua criação foi corrompida por causa do pecado. E a salvação não diz respeito a nós, a salvação diz respeito a Ele. Porque a salvação é para restaurar toda a criação e não somente os seres humanos. Então Deus Ele vai desfazer de tudo, mas olha só o que Pedro fala. Versículo 13: todavia, de acordo com a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A nossa esperança é que nós passaremos a eternidade em novos céus e nova terra. Então eu fico imaginando que vai ser mais ou menos parecido com isso aqui. A gente imagina que quando nós passamos a eternidade, nós vamos ser elevados ao céu. Aí vamos pensar que as pessoas que vão até a lua passam pelo céu, mas falam: cadê Deus? Cadê os anjos? Cadê todas essas coisas que a Bíblia nos fala? Mas não é. O reino de Deus é um lugar espiritual, mas que vai passar a ser físico. Toda a terra será desfeita, e nós receberemos novos céus e nova terra. Então, assim, que todos nós possamos nos esforçar, nós possamos perseverar, para que possamos fazer parte, sermos participantes dos novos céus e nova terra. E como o apóstolo Pedro disse, que eu e você possamos nos empenhar, para quando Jesus voltar, Ele nos encontrar sem mácula, sem culpa e sem mancha, porque é assim que Ele vem buscar a sua igreja, sem culpa, sem mácula e sem mancha. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te damos graça pela Tua palavra, nós te agradecemos porque é o Senhor que nos oferece a porção todos os dias, e é o Senhor que fala ao nosso coração. Nós queremos bendizer o Teu nome porque o Senhor é santo, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é maravilhoso. E nós queremos reconhecer, Pai, que somos pecadores, que somos imperfeitos e que somos falhos. E muitas vezes esquecemos daquilo que a Tua palavra nos orienta, nos ensina e nos exorta. Nos ajude a nos arrepender, Pai, dos pecados que nós temos carregado conosco. Nos ajude a ter a consciência, Pai, de que precisamos uma nova vida. Nós precisamos buscar essa vida em santidade, essa vida em piedade, que agrada ao Senhor. E somente através da obediência à Tua palavra é que nós teremos uma vida relevante, seja ela aqui na terra e seja ela também nos céus. Pai, usa a nossa vida para que a gente seja instrumentos de louvor ao Teu nome. Nos dê ousadia, nos dê coragem, para podermos testemunhar do Teu amor e da Tua graça, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, para a gente levar o Evangelho para todas as pessoas. Nos ajude, Senhor, a buscar uma vida em santidade, uma vida em piedade, em que nós vamos usar todo o nosso ser, todo o nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Nos dê essa força, nos dê esse bom ânimo, e que nós possamos realmente ser conduzidos com o Teu Santo Espírito, e que todas as coisas sejam para o Senhor. Que o Senhor nos traga renovo nesta manhã, o início de semana seja na Tua presença, e o Senhor possa nos abençoar em todas as nossas atividades, seja, Pai, no nosso trabalho, nos nossos estudos, os cuidados com a nossa casa, com a nossa família, em que tudo a gente possa fazer para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos ajude nas nossas dificuldades, nos dê força, nos sustente, porque sabemos que passamos por muitas coisas difíceis, mas é pelo Senhor que nós venceremos todas elas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos traga saúde, nos traga renovo, cure os enfermos que estão à nossa volta, que o Senhor derrame do Teu poder e da Tua graça sobre todos eles, e que nós possamos ser instrumentos, Senhor, da Tua obra aqui nessa terra. Nos dê um domingo abençoado, junto com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, e que a gente possa usar desse resto de dia para glorificar o Teu santo nome. E assim o nosso coração possa se encher de esperança e de alegria, esperando a vinda do Senhor, até que o Senhor venha. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.